Bom, imagino que a maior parte de vocês já sabe o que está acontecendo lá em Xangai. Eu tenho uma paciente que mora lá, a gente conversou anteontem, quero falar algumas coisas do relato dela e quero que a gente faça uma projeção de um possível futuro e como que a gente vai lidar com isso, tá? Ela está numa posição mais privilegiada não só por ser estrangeira, mas porque ela mora num condomínio de casas. Mas ela tem amigos, inclusive brasileiros, que estão morando em apartamento. E essas pessoas, elas estão realmente impedidas de sair, a tal ponto que eles começaram a colocar selos nas portas, para impedir que essas pessoas saiam, e caso elas rompam esse lacre, eles vão ficar sabendo que descumpriram as ordens. Isso já está acontecendo há quase um mês, e as pessoas não têm permissão para sair nem para comprar comida. É mais grave, é mais restrito quando são com os próprios cidadãos deles. Entende que com o estrangeiro é um pouquinho mais elástico. Mas as pessoas, elas são testadas ou em dias alternados ou diariamente. Quando dá positivo, elas são levadas à força para aqueles campos de quarentena. Lembra que a gente avisou que tinha lá, que tinha na Austrália, que tinha na Áustria, na Alemanha, em vários países do mundo. Inclusive, mesmo crianças pequenas, quando dão positivo, são levados à força para lá, separados dos pais. E o que eles estão fazendo com os animais de estimação? Eles estão eliminando, simplesmente eliminando. Mesmo sendo um regime muito controlador, né? Ditatorial, autoritário, as pessoas começaram a se revoltar, porque como se fosse uma panela de pressão. Algumas pessoas começaram a ir para as ruas e algumas pessoas foram para a varanda para cantar, para colocar o desejo de liberdade para fora. E aí, como se fosse num episódio, né, de um filme, além de terem os militares e o pessoal da saúde, do governo controlando e patrulhando isso, existem cachorrinhos robôs que estão patrulhando a área. Eu não sei se vocês lembram que eu falei disso em 2020, na Coreia do Sul, que tinha cachorrinho patrulhando. Naquela época, esses cachorrinhos robôs, eles mediam a temperatura das pessoas, com aquele feixezinho de laser que media na sua testa. Então, o cachorrinho fazia isso. Quando dava alta temperatura, ele mandava as pessoas para casa. E aí, você pensa aqui comigo, o que impede de colocar uma arminha num cachorro desse? Caso você desobedeça a ordem. Pensa aqui, pensa direitinho. Bom, além disso, também tem agora os drones, que eles ficam indo nas varandas falando para as pessoas sufocarem o desejo de liberdade e entrar para dentro do apartamento. Então agora as pessoas permitiram tanto, né, o Estado, o governo mandar na vida delas, que elas não podem ir para a varanda cantar. Nem isso mais elas podem fazer. E qual é a justificativa que eles estão dando, né, para fazer isso com a população? Porque eles querem eliminar o vírus, querem a doença zero. Só que isso não existe. Não tem como você eliminar o vírus do planeta. E aí pensa aqui comigo, mesmo que conseguisse eliminar daquela região, o que não vai conseguir. Mas essas pessoas vão ficar presas para sempre lá? Nunca mais elas vão ter contato com ninguém do mundo? Agora ninguém pode sair mesmo. Os voos estão cancelados, eles não sabem nem se vão conseguir sair do país, porque se sair não sabe nem se pode voltar, enfim. Mas então, vai ficar todo mundo preso? Vocês acham que faz algum sentido essa conversa? Diante de tudo que a gente já foi enganado esse tempo todo, nesses 2 anos, enganado quem não quis ouvir a verdade. Vocês acham que isso faz sentido? Sobre a mídia estar mostrando isso pra gente, do que está acontecendo, existem 2 pontos que são bem importantes. O primeiro é o seguinte, as pessoas lá têm medo de falar as coisas, têm medo do governo, então nunca vai falar 100% do que está acontecendo. As pessoas às vezes minimizam a situação de estar separando pais e filhos e alguns deles até estão acreditando que assim, o governo agora voltou atrás porque teve abaixo-assinado. Eu não confio, né? Eu acho que pode estar até voltando atrás temporariamente, talvez, ou sentiu até onde eles poderiam ir, né? Mas tem uma outra situação também. A mídia pode estar te mostrando isso já para te acionar o gatilho do medo, já para te mostrar que possivelmente isso pode vir a acontecer no futuro com outros países também.
Não foi mais ou menos assim que aconteceu em 2020? Eu quero recapitular algumas coisas aqui com vocês, tá? Inicialmente, esse lockdown ele seria por 15 dias, no máximo um mês, para que o sistema de saúde pudesse se preparar para as pessoas que ficassem doentes. Não foi falado no início em termos de você não ter contato, não pegar a doença por conta disso, né? Porque já foi provado que não funciona. E eles foram prorrogando, e as pessoas esqueceram disso. Começaram a achar que isso impedia você de pegar alguma coisa. Em relação à focinheira, eles não provaram nenhum estudo científico para te obrigar a usar aquilo. E eu mandei vários artigos lá no meu canal mostrando que não funciona, que não protege. E eu falava o quê? Isso é um gatilho, é um teste de submissão e de controle social. E o gatilho do medo, ele foi tão bem acionado que as pessoas, mesmo sem a obrigatoriedade de usar, muitas continuam com aquele pedaço de pano na cara, achando que está protegido de alguma coisa, porque virou uma muleta, virou uma dependência emocional. Igual a pessoa está dependente do uso de drogas, ela está dependente daquilo ali e ela tem que fazer um tratamento, porque ela está no apego àquilo que ela acha que protege ela, mesmo que no fundo ela saiba que não protege, entende? É o gatilho do medo que foi acionado. E aí, bom, vamos recapitular mais coisas, né? Teve a história dos medicamentos, do tratamento inicial. E que eles desmoralizaram. Mas tem um motivo. Isso não é à toa. Não foi à toa que aconteceu. Eu vou mostrar alguns pontos aqui para você. Essas medicações, elas eram muito baratas. Antigas já. Não tinha mais patente. Então não dá lucro para a indústria farmacêutica. Só que a coisa é muito mais profunda que isso. Imagina que se as pessoas tomassem o medicamento logo, ficassem boas, né, a maioria nem precisasse de internação, isso não geraria pânico, certo? Então a gente não teria gatilho do medo acionado e as pessoas topando qualquer coisa para saírem dessa situação, né? Para acharem que apareceu uma tábua de salvação, entende? E se não tem uma situação emergencial, como que poderia ter sido dado uma autorização para uso emergencial de picadinhas que estavam em fase de testes, que nunca tinham sido usadas em humanos antes? Entende que isso fazia parte de todo o contexto? Não só para a questão de obrigar, coisa que a gente nunca viu acontecer antes, principalmente com uma doença com menos de 1% de mortalidade, mas de pessoas que não só aceitaram, mas que imploraram por isso, que acharam que isso seria a salvação, porque é isso que foi vendido. Ok, depois de tudo isso acontecendo, de doses infinitas, que a gente falou que isso não vai parar, como que agora está esse caos todo lá? Como pode? Essa não era a solução? E aí eu te pergunto, como que você pode confiar em qualquer governo, em qualquer organização mundial que não permite nem o questionamento de tudo que está acontecendo, que ignora os efeitos colaterais das picadinhas? Foram retiradas várias restrições de passaporte, de focinheiras, de várias coisas, e as pessoas estão aliviadas, achando que tudo vai voltar ao normal. Eu quero te lembrar que o próprio Tedros da OMS, o Klaus Schwab do Fórum Econômico Mundial, e eu já postei vídeos aqui mostrando isso, eles falaram que o mundo nunca mais voltará ao normal. Eu quero te lembrar que Bill Gates falou que a próxima pandemia será mais mortal do que essa. Não sou eu que estou falando, porque eu gostaria muito de estar errada, mas eu quero que você se lembre disso. E por que eu estou fazendo esse vídeo te relembrando essas coisas? Porque eu quero que você fique muito atento ao que pode estar vindo por aí. Eu quero que você compartilhe para que mais pessoas possam despertar para o que está acontecendo. Tá, e o que a gente pode fazer, né? Bom, já falei para vocês que união é a única força que a gente tem de pelo menos procurar atrasar essa agenda que eles estão implantando, né? Porque acho que não se questiona mais nova ordem mundial, que inclusive eu já mostrei que isso já apareceu escrito na mídia tradicional, os repórteres já estão falando, acho que ninguém mais, acho que essa é a teoria da conspiração, certo?
Mais do que nunca, a gente tem que cuidar da nossa saúde de forma preventiva, curativa, o melhor que a gente puder. A gente tem que estar pronto para qualquer batalha. Então, a gente tem que se cuidar, tá? Física, mental, emocional e espiritualmente, tá? A gente tem que manter, acho que vocês já devem ter ouvido falar de crise alimentar, né? Vários países estão falando disso. Então, se você não mora no campo, não planta, mora na cidade grande, apartamento como eu, pelo menos não deixe sua despensa vazia. Se você vai uma vez por mês ao mercado, vá duas, mas mantenha sempre comida para um certo tempo na sua casa. Não deixe seu tanque ficar vazio, né? Chegou na metade, pelo menos já enche o tanque do carro. Não fica desprotegido de tudo. Você já deve ter ouvido falar também do Great Reset. Então, a gente não sabe quando isso vai acontecer, de que jeito vai ser, quanto tempo pode dar problema com a internet, em contas de banco. Então, sempre mantenha também dinheiro em espécie com você na sua casa. E aproveite enquanto a gente ainda tem dinheiro em espécie, porque a intenção deles é tornar todo o dinheiro digital, em que o controle vai ser maior, mas isso vai ser papo para outro dia, tá? Eu só estou falando de coisas práticas que a gente pode fazer. E uma coisa muito importante é entender que tudo que o governo faz que tira a sua liberdade, foi você que permitiu. Você deu aquele espaço, sabe? O limite foi alargando, alargando, alargando. Então, aproveite agora para colocar um limite e não deixar que interfiram mais na liberdade da sua vida e da sua família. E eu tô te falando tudo isso, não é para te deixar com medo, para ativar o gatilho do pânico. Eu tô te falando de fatos que estão acontecendo, de fatos que já aconteceram. Então você não pode ser alienado do que está acontecendo no mundo, porque você tem que se preparar. Mas você não tem que deixar de viver, de realizar seus sonhos, seus planos, só que você tem que estar atento. Sabe assim? Você tem que estar fazendo as duas coisas ao mesmo tempo, tem que estar ligado em tudo isso. É por isso. E porque eu preciso de vozes que amplifiquem e conscientizem mais pessoas. Já derrubaram o meu perfil principal, estou aqui na justiça, não sei quando eu vou recuperar, mas eu vou recuperar. Só que até lá, eu preciso que vocês compartilhem, porque o alcance aqui também já caiu. Então, vocês que vão ser a minha voz para amplificar e conscientizar mais pessoas. Conto com vocês.